Você certamente percebe que, na grande maioria das vezes, atores e atrizes coreanos na casa dos 40 anos ou próximo disso não têm filhos, certo? Somos brasileiros, vivemos em um país com alta taxa de natalidade e, naturalmente, esse fato nos deixa um tanto quanto chocados. E se eu te der uma informação ainda mais chocante? Lá vai então. A Coreia do Sul é o país com a menor taxa de natalidade do mundo. Pois é, atualmente essa taxa é de 0,82 filho por casal. Ou seja, se fizermos um cálculo básico, percebemos que, em alguns anos, com a taxa de natalidade para manutenção populacional sendo normalmente 2,1 filho por mulher, a tendência é a população da Coreia do Sul simplesmente ser extinta. Pois é, você não ouviu errado. Se continuar no ritmo que vai a Coreia do Sul, simplesmente vai acabar. Sabendo disso, algumas perguntas logo nos vêm à mente, por exemplo, por que os coreanos, incluindo atores e atrizes, se recusam a ter filhos? É verdade que mulheres são punidas no mercado de trabalho quando engravidam? O que o governo coreano está fazendo para conter a extinção da população? Fica comigo aqui no vídeo que te garanto que o que você vai ver aqui hoje vai te deixar de boca aberta. De acordo com um artigo do Korea Jungang Daily, um dos principais fatores contribuintes para essa baixa taxa de natalidade é a difícil escolha que muitas mulheres coreanas enfrentam entre carreira e maternidade. Na sociedade coreana, ainda prevalece a noção de que casamento e paternidade são um pacote inseparável, e essa expectativa tradicional coloca uma pressão significativa sobre as mulheres. No mercado de trabalho coreano, as mulheres frequentemente se deparam com um dilema: avançar em suas carreiras ou dedicar-se à maternidade. Muitas mulheres coreanas que priorizam suas carreiras fazem isso sabendo que a maternidade pode representar um obstáculo para o seu crescimento profissional. A realidade é que aquelas mulheres que optam por pausar suas carreiras para cuidar de filhos muitas vezes enfrentam penalidades duras ao tentar retornar ao mercado de trabalho. Segundo dados do Ministério da Igualdade de Gênero e Família da Coreia do Sul, mulheres que deixam seus empregos para cuidar de assuntos domésticos geralmente o fazem aos 29 anos e enfrentam dificuldades para se integrar novamente ao mercado de trabalho, levando em média 8 ou 9 anos até conseguir. Esse cenário cria um receio bem compreensível de prejudicar suas trajetórias profissionais, levando algumas mulheres a postergar o casamento e a maternidade. A decisão de adiar esses aspectos da vida pessoal muitas vezes resulta na procura por alternativas como a fertilização in vitro, prática que tem crescido consideravelmente na Coreia do Sul. O número de mulheres submetidas a tratamentos de FIV aumentou quase 50% entre 2018 e o ano passado, ultrapassando 200 mil casos, conforme dados do Ministério da Saúde da Coreia. Além do dilema carreira versus maternidade, outros fatores como o alto custo da educação infantil, o preço exorbitante da moradia em Seul e a intensa competição acadêmica e profissional contribuem para essa tendência de baixa natalidade. A decisão de atores, atrizes e ídolos de K-pop de não ter filhos está intrinsecamente ligada às exigências e peculiaridades da indústria do entretenimento na Coreia do Sul. No mundo do K-drama e da música K-pop, a imagem pública e a percepção dos fãs desempenham um papel crucial na carreira dos artistas. Assim, questões pessoais como casamento e filhos podem ter implicações significativas na trajetória profissional desses ídolos. A atriz Han So-hee, por exemplo, expressou que a vida de casada não é para ela, uma declaração que ressoa com muitos de seus colegas na indústria. Essa perspectiva é compartilhada por Kim Seo-hyun, conhecida por suas atuações poderosas, que brincou sobre estar casada com o trabalho. Esses exemplos ilustram um fenômeno mais amplo no entretenimento coreano, onde o compromisso com a carreira muitas vezes exige um foco singular que deixa pouco espaço para a vida familiar. Para os ídolos de K-pop, a situação é ainda mais restritiva. Muitos deles, especialmente nos primeiros anos de carreira, estão sujeitos a contratos que proíbem implicitamente o namoro e, por extensão, o casamento e a paternidade. Essas cláusulas são projetadas para garantir que os ídolos se dediquem inteiramente à construção de suas carreiras e à manutenção de uma imagem que se alinha às expectativas dos fãs. A revelação de um relacionamento ou de planos de família pode resultar em reações negativas dos fãs, em alguns casos, até mesmo prejudicar a carreira do ídolo. Além disso, a natureza exigente e muitas vezes imprevisível da indústria do entretenimento coreano torna difícil para muitos atores e ídolos conciliarem as demandas de sua profissão com as responsabilidades da paternidade. Horários irregulares, longos períodos de filmagem e compromissos promocionais contínuos são barreiras significativas para uma vida familiar estável. Esse cenário reflete uma tendência mais ampla na sociedade coreana, onde a pressão para ter sucesso e as normas sociais e culturais rigorosas muitas
muitas vezes levam indivíduos a adiar ou renunciar completamente ao casamento e à paternidade. Em um país já enfrentando uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, as escolhas de vida desses artistas de alto perfil exemplificam e, de certa forma, influenciam as atitudes da geração mais jovem em relação à família e à reprodução. A perspectiva de um futuro demográfico incerto é uma preocupação crescente na Coreia do Sul, onde a combinação de uma taxa de natalidade em declínio e uma população envelhecendo rapidamente ameaça desestabilizar a estrutura social e econômica do país. Com a taxa de fertilidade de apenas 0,82 filho por mulher, a mais baixa entre os países da OCDE, a Coreia do Sul enfrenta o risco de uma redução significativa de sua população ao longo das próximas décadas, se as tendências atuais continuarem. Este cenário alarmante levanta a possibilidade de uma eventual extinção populacional, uma hipótese extrema que destaca a gravidade do problema. Diante dessa situação, o governo sul-coreano tem implementado uma série de medidas na tentativa de reverter essa tendência. Estas incluem a expansão da licença maternidade, a oferta de incentivos financeiros para casais que têm filhos e a subsidiação de moradias para recém-casados em Seul. No entanto, apesar desses esforços e do investimento de mais de 150 bilhões de dólares ao longo dos anos, as políticas até agora não conseguiram aumentar significativamente a taxa de natalidade. Os obstáculos são muitos: o alto custo de vida em Seul, as exigências de uma cultura acadêmica hipercompetitiva e as normas de trabalho rigorosas, especialmente para as mulheres, que ainda são esperadas para fazer a maior parte do trabalho doméstico e dos cuidados com as crianças. Esses desafios refletem uma dinâmica mais profunda na sociedade sul-coreana, onde as relações entre homens e mulheres estão passando por transformações significativas. As expectativas em relação ao casamento e à maternidade estão mudando e muitas mulheres estão optando por priorizar suas carreiras e independência pessoal ao invés de seguir os papéis tradicionais. Essa mudança cultural, juntamente com as dificuldades econômicas, tem levado muitos jovens a adiar ou rejeitar completamente o casamento e a paternidade. O governo sul-coreano continua buscando maneiras de abordar essas questões, reconhecendo que a solução para o desafio demográfico vai além de simples incentivos financeiros. Requer uma mudança abrangente nas normas culturais, nas políticas de emprego e na infraestrutura de apoio à família. À medida que a Coreia do Sul busca maneiras de sustentar sua população e garantir um futuro próspero, a nação permanece em um ponto de inflexão crítico, enfrentando decisões que moldarão seu destino demográfico nos próximos anos. Em conclusão, a situação demográfica da Coreia do Sul é um reflexo de complexas interações entre cultura, economia e escolhas pessoais. A baixa taxa de natalidade, agravada pelas pressões do mercado de trabalho e mudanças nas normas sociais, não é apenas um fenômeno estatístico, mas uma questão que toca a vida de indivíduos, famílias e a sociedade como um todo. Mas, e você? O que acha sobre tudo isso? Acha que realmente seria um problema para famosos constituir uma família? Deixa sua opinião nos comentários. Te espero no próximo vídeo.